Olá pessoal, vamos dar início a mais uma discussão, a uma videoaula da nossa disciplina macroeconomia. E as discussões de hoje, na verdade, é um apanhado geral aí de toda a discussão que nós fizemos ao longo é, da disciplina e ao longo, né, a partir do conteúdo que foi apresentado, levando em consideração a evolução da teoria macroeconômica. Então, o objetivo básico da nossa aula é apresentar esse estado da arte da macroeconomia, né, a literatura, né, por trás aí da própria evolução teórica, né? Na verdade, nós já sabemos, né, vocês já foram apresentados é, a respeito das principais teorias macroeconômicas, e o objetivo básico da aula de hoje é exatamente nós fazermos aí um apanhado assim de todo o debate que nós construímos ao longo dos nossos estudos. Então, o estado da arte da macroeconomia é exatamente isso. Nós temos aí uma percepção de onde saímos e para onde é que vai o debate mais de fronteira da teoria macroeconômica, né? O que discute-se hoje a respeito da macroeconomia? Então, o que basicamente nós iremos fazer é um compêndio aí de toda a discussão que nós fizemos ao longo desses módulos dessa nossa disciplina. Então, pessoal, vou resgatar aí aquela linha do tempo que eu apresentei para vocês no início da disciplina, né? Que é a linha do tempo associada à evolução da teoria macroeconômica. Nós iniciamos os estudos da teoria macroeconômica com o objetivo de apresentar a chamada macroeconomia clássica, né? E ela foi fundamental para nós entendermos a construção e o surgimento da chamada Revolução Keynesiana, sobretudo com a publicação lá em 1936 da obra do Keynes, a Teoria Geral, não é? E aí, ao longo desse período aí pós-publicação da Teoria Geral, pelos idos até da década de 60, né, junto aí com os monetaristas, surgem os chamados keynesianos, surgiram aí os keynesianos, e uma contribuição fundamental aí dos keynesianos foi o próprio modelo ISLM junto com a chamada curva de Phillips, né? Contemporaneamente aí aos keynesianos, houve o debate com os monetaristas, sobretudo na representatividade aí do Milton Friedman, sequencialmente, né? Já na década de 70, nós observamos aí os desdobramentos do pensamento novo clássico, não é? Com a chamada revolução das expectativas racionais, e após os desdobramentos do pensamento novo clássico, surge basicamente duas escolas de pensamento, né? Os chamados novos keynesianos e o chamado real business cycles, né? Ou ciclos reais dos negócios. Lembrando que o Real Business Cycles é uma escola de pensamento conhecida também na literatura como chamados modelos de segunda geração novo clássico, né, pessoal? Então, em termos bem sintéticos, né, esses foram os desdobramentos aí, essa foi toda a evolução da teoria macroeconômica e todo esse debate que nós construímos. E nunca é demais, é sempre importante nós resgatarmos o principal objetivo, né, da teoria macroeconômica. Eu não me canso em apresentar, porque às vezes nós nos deparamos aí com discussões e modelos complexos, sobretudo para quem avança aí nos debates metodológicos, né, aplicados, né, com o uso de um ferramental matemático e estatístico mais sofisticado, e às vezes nós perdemos o foco. Às vezes a preocupação é mais metodológica, matemática, estatística, e às vezes a gente, de certa forma, perde a grande percepção de qual é o principal objetivo da macroeconomia, né? Então nós sabemos aí que a economia ela
ela tem um comportamento cíclico, não é? E o objetivo dos macroeconomistas é, claro, entender os determinantes dessas flutuações cíclicas, haja visto os impactos nas condições de oferta e demanda agregada, que geram impacto aqui nas condições e nos níveis de preços e nos níveis de desemprego e emprego da economia. Então, um dos grandes objetivos é, primeiro, entender essas flutuações cíclicas e, mais que isso, entender também de que forma a intervenção do governo na economia por meio do manuseio das políticas macroeconômicas, sobretudo fiscal e monetária, eles podem atuar na tentativa de minimizar essas flutuações, né? Uma vez que níveis muito elevados de demanda em detrimento da oferta geram impactos inflacionários e níveis muito baixos de demanda em detrimento da oferta podem suscitar aí como os responsáveis aí por uma alta taxa de desemprego na economia. Então, esse foi o nosso grande objeto de investigação, né? E aí, voltando ali no debate que nós construímos do ponto de vista clássico, né, nós chegamos à conclusão, né? Bom, primeiro, essa complexidade que existe sobretudo quando nós avançamos mais nas discussões teóricas, há, de certa forma, uma complexidade aí no entendimento dos modelos macroeconômicos. Mas, junto com essa percepção de qual é o objetivo da teoria macroeconômica, entender essas flutuações cíclicas, né? Associado a essas flutuações cíclicas, nós temos aí os nossos modelos de oferta e demanda agregada, né? Oferta e demanda agregada, porque macroeconomicamente falando, para eu entender essas flutuações cíclicas, eu, de certa forma, tenho que entender os possíveis desvios da oferta em detrimento da demanda ou vice-versa. São eles, a princípio, os responsáveis por, de certa forma, entendermos assim, por que a economia tem níveis de inflação ou desemprego baixos ou elevados, né? Porque a economia tá longe aí, ou eventualmente a economia não caminha ao longo da sua tendência de longo prazo. Então, nós perpassamos por todas essas teorias macroeconômicas, nós buscamos aí entender a evolução de todo o pensamento macroeconômico na tentativa de que como é que eu posso construir, de certa forma, um ferramental analítico, teórico, que me possibilite entender esses dilemas, né, macroeconômicos do ponto de vista dessas flutuações cíclicas. Então, quando nós fomos lá no pensamento clássico, né, na macroeconomia clássica, nós chegamos à conclusão aí que o nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada tem esse formato, né? Eu tenho uma curva de oferta agregada perfeitamente vertical. N fatores podem explicar, né, a perfeita flexibilidade de preços e salários nominais. Nós chegamos à conclusão também que a curva de demanda agregada negativamente inclinada, existe uma curva de demanda agregada negativamente inclinada, não é? Sobre a percepção clássica, né, pessoal? Isso é muito importante. Existe uma curva de demanda existe uma curva, desculpa, de demanda agregada negativamente inclinada, observando a relação preço e quantidade, que é justificada pela chamada teoria quantitativa da moeda, né? E aí quando essa percepção clássica, lembrando que foi uma interpretação do Keynes, haja vista a insatisfação do Keynes em não em criticar o pensamento clássico, haja vista que essas discussões teóricas clássicas, neoclássicas, não conseguiam explicar o problema aí da Grande Depressão, né, de 1929. Então, toda a construção aqui da teoria geral, né, do Keynes, foi de certa forma, um olhar crítico frente a um pensamento mainstream, né? Quem era o meu pensamento mainstream até então? O meu pensamento mainstream era todo debate clássico, neoclássico, né? Em termos macroeconômicos, converge aqui para esse modelo de
oferta agregada e demanda agregada, né? Daqui a pouco nós iremos voltar nele do ponto de vista dos efeitos que as políticas econômicas causam nessa relação. Mas o fato é que o Keynes, insatisfeito, não é, com os desdobramentos e as contribuições teóricas clássicas até então, não é, o início da década de 30, formulou toda a sua teoria geral com o objetivo exatamente de apresentar apontamentos críticos e, mais ainda, alternativas, né, que eventualmente poderiam serem utilizadas do ponto de vista da execução das políticas macroeconômicas, haja vista a necessidade de aquecimento da economia para fazer com que as economias saíssem o mais rápido dessa recessão. Logo após, né, nós observamos ali a publicação da teoria geral, surge exatamente um conjunto de estudiosos, né? O primeiro deles é ali o Higgs, em 1937, com a construção do modelo ISLM, né? Onde esse modelo ISLM, junto com a chamada curva de Phillips, foram os principais instrumentos aí analíticos para os desdobramentos dos chamados keynesianos, e a conclusão que nós chegamos aí é que existe aí um modelo, né, de oferta agregada e demanda agregada. Na verdade, a minha curva de oferta agregada ela é positivamente inclinada nessa modalidade keynesiana com preços flexíveis, né? Lembrem lá que nós saímos de um modelo ISLM com preços fixos e impomos lá uma hipótese de flexibilidade de preços, e ao impor a hipótese de flexibilidade de preços nesse nosso modelo ISLM, ele foi a justificativa teórica para nós fundamentarmos uma curva de demanda agregada negativamente inclinada. Né? Então veja que os clássicos eles formatam a sua curva de demanda agregada negativamente inclinada, porém fundamentada lá na chamada teoria quantitativa da moeda, enquanto os keynesianos, né, utilizando o modelo ISLM com preços flexíveis, justifica essa curva de demanda agregada negativamente inclinada, levando em consideração exatamente esses desdobramentos e a quebra da hipótese lá de rigidez de preços no modelo ISLM, e o modelo ISLM acaba sendo um bom fundamento para nós justificarmos essa relação negativamente inclinada. E aí, quando nós adentramos aí ao debate entre os keynesianos e os monetaristas, nós observamos que as condições de expectativas, né, de preços, né, com a chamada hipótese de expectativa adaptativa, foi fundamental para a formulação dessas hipóteses. Até, de certa forma, né, o modelo monetarista de demanda agregada e oferta agregada é muito similar ao modelo keynesiano, porém, há uma incorporação, né, lembrando lá que os monetaristas eles aceitam a hipótese keynesiana de formular e fundamentar a curva de demanda agregada, levando em consideração o modelo ISLM com flexibilidade de preços, porém, os monetaristas eles incorporam a hipótese de expectativa adaptativa, de modo que as condições de oferta, não é, são muito pautadas pelas expectativas de preços. Não é? Lembrando lá que o Milton Friedman, não é, ao apresentar a sua hipótese de expectativa adaptativa, faz uma diferença entre a sua curva de Phillips de curto prazo e uma curva de Phillips de longo prazo. Não é? Nós temos curvas de Phillips, segundo os monetaristas, não é? De curto prazo e longo prazo. Então, de certa forma, diferentemente dos keynesianos, né, onde choques de demanda agregada advêm basicamente das condições lá da chamada política fiscal e política fiscal fazendo o manuseio do gasto público ou da tributação, né? Os keynesianos
eles aceitam a hipótese da chamada armadilha da liquidez, então possivelmente o uso da oferta de moeda para fazer manuseios nas condições de demanda agregada, haja vista a necessidade de usar e implementar políticas macroeconômicas para estabilizar a economia, não é? No seu vários momentos cíclicos, uma vez que a economia é muito suscetível a choques, né? Então, sobre a percepção keynesiana, né? Sobre essa percepção keynesiana, possivelmente o meu modelo de oferta agregada e demanda agregada, haja visto os impactos que as políticas macroeconômicas causam, né? A política fiscal seria uma política potencialmente eficaz para eu estar manuseando essas minhas condições de demanda, haja vista a necessidade de promover essas políticas de estabilidade, tanto estabilidade de preços quanto estabilidade sobre o nível de atividade econômica. Diferentemente dos clássicos, né, pessoal? Lembrando lá que os clássicos, toda e qualquer política de expansão de demanda, seja política fiscal ou seja política monetária, elas são totalmente inadequadas para essa percepção clássica. Por quê? O que fundamenta que a política fiscal era fundamentada sobre o efeito lá do chamado crowding out, né? Efeito de expulsão dos investimentos, dado a expansão dos gastos públicos, e a política monetária por conta lá do efeito da neutralidade da moeda. A moeda é neutra no sentido de não afetar o nível de atividade econômica, haja vista a inoperância da política monetária de expansão de demanda, porque a economia por si só já está no seu nível de pleno emprego. Então, o efeito da política monetária seria única e exclusivamente monetário. Então, quando nós começamos a perpassar aqui a evolução da teoria macroeconômica, com essa percepção e esse objeto de investigação dos determinantes das flutuações cíclicas, né? Os modelos macroeconômicos, eles convergem para um modelo de oferta agregada e demanda agregada. Agora, o que está divergindo, né, uma teoria e outra, é o formato desse meu modelo de oferta agregada e demanda agregada. Veja que lá no formato clássico, política macroeconômica nenhuma poderia causar impactos na determinação, né, do nível de atividade econômica. Então, justifica-se a não intervenção do governo na economia por meio dos preceitos clássicos, porque a economia, por si só, ela pressupõe que está no seu nível de pleno emprego. Diferentemente do caso keynesiano, onde, segundo a teoria da demanda por moeda do Keynes, né, que converge para a chamada hipótese de armadilha da liquidez, haja vista a demanda por moeda para fins especulativos, né, a única política macroeconômica por si só capaz de controlar as condições de demanda é por si só a minha política fiscal, por meio do uso do gasto público e do tributo. Né? Aí, quando nós observamos o pensamento monetarista, ao introduzir a hipótese de expectativa adaptativa, né, esses monetaristas observam que, do ponto de vista de demanda, a moeda ela pode ter um efeito de curto prazo, a oferta de moeda pode ter um efeito de curto prazo. Então, para os monetaristas, né, diferentemente dos keynesianos, lembrando que é um momento histórico de muitos debates aqui entre os monetaristas e os keynesianos, sobretudo na década de 60. A década de 60 é uma década muito importante para essas teorias keynesianas, fundamentadas aqui no modelo ISLM, fundamentado aqui na curva de Phillips, porque é um momento onde várias economias, vários policymakers, eles tornam-se adeptos aos preceitos keynesianos de uso dessas políticas macroeconômicas, sobretudo a política fiscal, na tentativa de fazer com que as economias saiam de forma muito mais rápida dos seus processos recessivos, né? Na tentativa de promover uma expansão na taxa
de emprego e redução na taxa de desemprego. Porém, a contribuição que nós observamos ali dos monetaristas é que, olha, a moeda, a oferta de moeda, a política monetária é um potencial instrumento que pode gerar efeitos nas condições de estabilidade ou instabilidade do nível de atividade econômica. Haja vista as diferenças que existem lá nas condições da curva de Phillips de curto prazo e curva de Phillips de longo prazo, né? Porque no longo prazo, possivelmente a política monetária ela não vai ter efeito sobre o nível de atividade econômica, haja vista a inexistência do trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Aí quando nós chegamos, né, pessoal, aí veja, né, a política monetária agora pode gerar um processo de instabilidade, né, a depender da forma como a política monetária ela está sendo operacionalizada aqui para os monetaristas, isso pode gerar um efeito, isso pode gerar um processo de instabilidade. Não é? É nesse momento, ao longo da evolução da teoria macroeconômica, que o debate a respeito da imposição de regras de política monetária é muito importante, né? Para os monetaristas, a política monetária ela deveria acompanhar exatamente a expansão do nível de atividade econômica, né? Porque expandir mais a oferta de moeda, haja vista a expansão eventualmente limitada também do nível de atividade econômica. Então, são questionamentos, né? Então, veja, nós estamos perpassando a evolução da teoria macroeconômica e ao perpassarmos essa evolução e ao observarmos o que cada teoria ela observa e o que ela identifica como oferta agregada e demanda agregada, nós teremos diferentes efeitos, né, que as políticas macroeconômicas exercem nesse processo de equilíbrio entre demanda e oferta. Observem que lá no mundo clássico, nem a política fiscal, nem a política monetária seriam políticas importantes, né? Instrumentos importantes, a ponto de serem utilizadas para provocar um processo de estabilidade e manutenção do equilíbrio macroeconômico. Isso é justificado porque em todas as situações, os economistas clássicos pressupõem que a economia sempre está no seu nível de pleno emprego. Não é? Haja visto os efeitos de política fiscal culminando ali no efeito crowding out e política monetária culminando lá na chamada neutralidade da moeda. A imposição de Keynes, né, ao rever lá a teoria da demanda por moeda, aceitando um terceiro elemento, né, que justifica a demanda por moeda como a demanda por moeda para fins especulativos, faz toda uma reviravolta no debate. Né? Diferentemente do efeito da neutralidade da moeda, o argumento do Keynes é a chamada armadilha da liquidez. Né? E por conta desse efeito, apenas a política fiscal, pressupondo que a economia está abaixo do seu nível de atividade potencial, o único instrumento seria, por si só, o uso da política fiscal. Diferentemente dos monetaristas, né? O Friedman, ao rever lá a interpretação da chamada teoria quantitativa da moeda, ele observa que existem alguns canais de transmissão da política monetária que não foram identificados pelo Keynes. Não é? E quando ele faz essa discussão, ele mostra que ele começa a identificar que a oferta de moeda, a política monetária, tem um impacto sobre as condições de demanda, haja vista a imposição lá da hipótese de expectativa adaptativa. Aí quando nós chegamos na década de 70, com os desdobramentos lá do pensamento novo clássico, ao impor a chamada hipótese de expectativas racionais, a ideia é que agora todas as informações no presente geram impactos no futuro. Então, tanto as condições de oferta quanto as condições de demanda irão gerar um impacto nas condições de equilíbrio entre preço e quantidade. Então, quando eu estou lá no pensamento novo clássico, é como se a minha curva de demanda e a minha curva de oferta, né? A curva de oferta, as empresas, né? Os ofertantes,
eles monitoram a economia levando em consideração todas as expectativas a respeito da quantidade de moeda na economia, né? Vou colocar aqui o subscrito E para identificar a expectativa da oferta de moeda, a expectativa do uso da política fiscal, né? A expectativa do gasto público, a expectativa dos tributos, a expectativa da taxa de juros, né? E a demanda, né? As condições de demanda, os novos clássicos, eles concordam que os instrumentos, tanto de moeda, quanto de gasto público, quanto de tributo e a própria taxa de juros, influenciam nas condições de demanda. Né? Então, veja, no ambiente novo clássico, né, sobre a hipótese de expectativa racional, né, o pensamento novo clássico enxerga que quando o policymaker está manuseando as condições de demanda e os instrumentos de demanda, né, os instrumentos de política macroeconômica, moeda, gasto, tributo e política monetária, por meio do controle da taxa de juros, isso gera um impacto nas condições de oferta que eventualmente pode gerar um efeito de política inócua, né? Política é ineficaz nesse sentido e nessa perspectiva. Então, por exemplo, se há uma informação hoje de que a política monetária irá promover um efeito expansionista nas condições de demanda, automaticamente isso gera um efeito de expansão de demanda e os agentes vão internalizar essas expectativas, haja vista o efeito de aumento de preços na economia, por meio da hipótese de expectativas racionais, os ofertantes eles irão se adaptar a esse novo movimento de preços e não irão contratar aquela quantidade de trabalhadores e vai promover uma redução na quantidade empregada do emprego, aumentando a taxa de desemprego, de modo que há um efeito de contração nas condições de oferta também. Então, o pensamento novo clássico, por conta da chamada hipótese de expectativa racional, tá? Expectativa racional, aponta que as políticas macroeconômicas elas não têm efeito, né? Lembrem que o debate do pensamento novo clássico convergiu lá para as discussões a respeito do chamado problema da inconsistência temporal da política macroeconômica, o chamado dilema, né, de uso das políticas macroeconômicas por meio de regras, por meio de discricionalidade. Então, nesse ambiente novo clássico agora, sobre, repito, a hipótese de expectativas racionais, os agentes eles constantemente estão vendo, então estão projetando as suas expectativas para o futuro a partir de todas as informações do presente. Né? Então, se hoje, por exemplo, há um anúncio público de que a intenção da política é promover uma política de expansão de demanda, os agentes irão rever essas expectativas, irão ajustar suas condições de oferta, de modo que o efeito, a princípio, é inoperante. Né? E aí, pessoal, depois dos desdobramentos do pensamento novo clássico, né, vocês tiveram aí como leitura o pensamento novo keynesiano e o pensamento do Real Business Cycles. Isso, na verdade, são duas escolas de pensamento que surgem basicamente ali no início da década de 80, na tentativa de resgatar alguns conceitos do Keynes, sobretudo aqueles conceitos associados à rigidez de salário nominal e à rigidez de preços. Né? Existem dois modelos, né? Dois princípios importantes ali no pensamento novo keynesiano, né? Com a tentativa de impor, a partir de toda essa evolução que nós podemos observar da teoria macroeconômica, segundo os novos keynesianos, de certa forma, a evolução da teoria macroeconômica ela esqueceu alguns pontos importantes que são fundamentais para explicar o problema
do desemprego na economia, né? E que pontos foram esses que foram esquecidos ao longo da evolução da teoria macroeconômica? Aquelas discussões sobre rigidez salarial e as discussões sobre rigidez de preços, apresentadas originalmente pelo Keynes. Né? Então, o que o pensamento novo keynesiano eles fazem? Eles aceitam todas as hipóteses que são incorporadas aqui pelo pensamento novo clássico, sobretudo a hipótese de expectativas racionais, incorpora nas discussões, nessas novas, nesse novo debate que surge aqui no início da década de 80, né, incorporam esses problemas de rigidez salarial e de rigidez de preço. E aí existem basicamente dois grupos de modelos aí originalmente, né, nesses modelos mais iniciais do pensamento novo keynesiano, que são os chamados modelos de salário-eficiência, né, e o objetivo dessa hipótese salário-eficiência é tentar entender por que os salários nominais são rígidos, e um segundo grupo de modelos, né, inspirado aqui nesse debate novo keynesiano, os chamados modelos de custo de menu, né, com o objetivo exatamente de entender por que os preços são rígidos. Vejam, o que os novos keynesianos fazem é simplesmente resgatar uma discussão, uma hipótese que foi originalmente apresentada pelo Keynes e que ao longo da evolução da teoria macroeconômica ela foi esquecida. Né? É tanto que nós chegamos aqui no debate entre os monetaristas e os keynesianos, né? O Friedman começa a introduzir aquelas discussões sobre o impacto de longo prazo, né? O impacto das políticas macroeconômicas, haja vista a incorporação da hipótese expectativa adaptativa. Quando eu saio da hipótese expectativa adaptativa aqui no debate entre keynesianos e monetaristas e adentro a hipótese das chamadas expectativas racionais, a gente observa que existe uma velocidade maior de ajuste tanto nos salários quanto nos preços na economia. Repito, haja vista essa hipótese de expectativas racionais. E o que os keynesianos eles começam a observar? Olha, alguns fatos econômicos, né, eles por si só eles se justificam, né, como por exemplo elevadas taxas de desemprego, podem estar sendo justificadas aqui na década de 80 por meio da forte rigidez salarial e a forte rigidez de preços. E os modelos eles estão ignorando, eles ignoram isso, né? Então, basicamente, os novos keynesianos, eles buscam apresentar, dar eles chamam a atenção exatamente para hipóteses que, a princípio, originalmente foram apresentadas pelo Keynes. E o RBC, hein, pessoal, o Real Business Cycles. O Real Business Cycles, na verdade, como eu falei há pouco, eles são tidos como os modelos de segunda geração novo clássico. Não é? E por que são tidos como chamados modelos de geração novo clássico? Porque eles tentam dar respostas, né? Porque um grande resultado aqui do pensamento novo clássico, quando nós observamos o modelo de oferta agregada e demanda agregada, é que um grande resultado é que política macroeconômica ela não tem efeito, não é? Haja vista a hipótese de expectativas racionais, haja visto o problema da inconsistência temporal da política macroeconômica, não é? Então, assim, como é que, segundo a percepção novo clássica, como é que nós poderíamos justificar as flutuações cíclicas do nível de atividade econômica se as condições de oferta e demanda agregada estariam sempre em equilíbrio? Haja visto uma possível inoperância das políticas macroeconômicas, tendo em vista a hipótese de expectativas racional, não é? Então, esse pessoal aqui, né, o chamado Real Business Cycles, ou os modelos de ciclos reais de negócios, ou os chamados modelos de segunda geração novo clássico, eles tentam apresentar argumentos para justificar o porquê a economia flutua ao longo do tempo, né? E eles vão exatamente nas condições de longo prazo, né? Um dos modelos que o Real Business Cycle se utiliza para fundamentar
esses desvios é exatamente os modelos de crescimento econômico, como por exemplo o modelo de solo, não é? Por exemplo, fatores estruturais, fatores reais na economia que seriam as causas, seriam os motivos pelos quais a economia estaria flutuando ao longo do tempo, como por exemplo a mudança nas preferências dos agentes, por mudanças nos padrões de consumo, né? Mudanças nas condições estruturais, impactos tecnológicos que eventualmente fazem com que as empresas contratem menos trabalhadores, né? Então, o que o Real Business Cycles faz é exatamente isso, tentar dar respostas a situações onde a economia estivesse se deparando com flutuações cíclicas e que não seria exatamente esses efeitos como resultado das políticas macroeconômicas que por si só não geram impacto nessas condições de equilíbrio. Então, pessoal, a macroeconomia ela caminhou até o início da década de 80 dessa forma. O que está acontecendo recentemente, né? Existe uma tentativa aí de unificação dessas duas teorias, os novos keynesianos e o Real Business Cycles, né? É o chamado, vou tentar contemplar aqui, juntando os novos keynesianos com o RBC, é o chamado DSGE. Né? O que são os modelos DSGE? São estruturas analíticas tendo como fundamento teórico os novos keynesianos e o Real Business Cycles. Né? Esses modelos DSGE são modelos, né? Isso é uma sigla, né, em inglês, Dynamic Structure General Equilibrium, modelos de equilíbrio geral dinâmico, né? Onde eles tentam fazer um pouco daquilo que o ISLM fez. O que o ISLM faz? Ele tenta juntar elementos do Keynes e do pensamento clássico. E o que hoje a macroeconomia mais contemporânea, com uma forte crítica, né? Porque sobretudo após a crise de 2008, esses modelos da SGE eles estão sendo muito questionados, né? Questionados no sentido de saber se realmente essas estruturas analíticas elas têm condições de entender os fenômenos, né? E mais que isso, sugerir políticas macroeconômicas para promover esses processos de estabilidade, né? Na tentativa de minimizar níveis muito elevados de inflação ou níveis muito elevados de desemprego. Então, a macroeconomia contemporânea, né, a macroeconomia convencional, tem convergido exatamente para esses modelos, né, os modelos chamados modelos DSGE, os modelos dinâmicos e estruturais de equilíbrio geral, não é? Na tentativa exatamente de unificar elementos do mundo novo keynesiano e o modelo e discussões fundamentadas aqui no chamado Real Business Cycle. São modelos, do ponto de vista metodológico, extremamente complexos, né? Envolve um sistema de equações, de certa forma, bem complexo, né? Infinitamente mais complexo do que o nosso modelo ISLM com preços flexíveis básicos que nós estudamos, mas é para onde a teoria macroeconômica convencional está caminhando, embora, repito, com uma gama de críticas muito forte, né? Muito similar, né? Fazendo um pouco analogia, aquilo que ocorreu com os clássicos quando Keynes questionou, de certa forma, a capacidade que esse modelo clássico tinha em promover explicações, né? Dar explicações aos fenômenos reais do que está acontecendo na economia. Então, do ponto de vista básico, pessoal, sendo bem sintético mesmo, né? O que foi que eu fiz aí? Eu fiz em cerca, até agora, 40 minutos aí, um apanhado de toda a evolução da teoria macroeconômica, sendo bem sintético mesmo, mas o que nós podemos tirar? Porque, de certa forma, o que nós temos que fazer uso, né? Eu falei lá
lá na aula referente ao conceito de macroeconomia, que os macroeconomistas eles se utilizam dessas estruturas teóricas para desenvolverem, né, instrumentos que possibilitem nós realizarmos aí cenários macroeconômicos, né? Nós precisamos, de certa forma, entender assim a capacidade que a economia tem de promover os seus ajustes, haja vista o uso das suas políticas macroeconômicas. Então, a teoria macroeconômica ela é muito feliz em sugerir alguns elementos, né? Qual é a teoria que está certa e qual é a teoria que está errada? Eu acho muito forte nós de certa forma, invalidar ou validar uma teoria. O fato é que a teoria macroeconômica, ela foi muito feliz em nos mostrar que existe uma estrutura analítica que é simplesmente o nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada. Hoje, nós sabemos que a economia, né, tendo sempre em mente esse nosso problema de investigação, nós sabemos que constantemente a economia ela é suscetível a choques. Então, independente da teoria que eu esteja observando, o meu modelo de oferta agregada e demanda agregada, eu sei que existem questões, problemas estruturais na economia que podem eventualmente fazer com que eu me distancie bastante dos preceitos clássicos. Podem ter situações na economia que eu esteja muito próximo à situação keynesiana. Podem ter situações e possivelmente, não é, as análises macroeconômicas convergem para situações onde os agentes incorporam em demasiado a chamada hipótese de expectativas racionais. Então, toda a informação que está sendo produzida no presente possivelmente vai se refletir de uma forma muito intensiva no futuro, né? Por base da hipótese de expectativas racionais. Isso é fato. Se há um consenso nessa teoria macroeconômica convencional, é que os macroeconomistas eles respeitam, eles são adeptos à hipótese de expectativa racional. Tá? Então, vocês observam que a evolução da teoria macro ela está sempre questionando a capacidade que as políticas macroeconômicas têm de influenciar essas condições de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada. Se eu tenho uma percepção estritamente clássica, eu não aconselho como policymaker o uso da política fiscal e da política monetária, né? Se eu sou um policymaker com viés keynesiano, possivelmente a minha política fiscal ela é mais adequada. Se eu tenho uma influência monetarista, né? Mais que isso, não influência, mas se eu estou observando que as situações e o cenário econômico pelo qual eu estou analisando se aproxima aos preceitos monetaristas, possivelmente a política monetária é uma importante fonte de estabilidade ou instabilidade, não é? Nas condições entre oferta e demanda. Não é? Se eu observo que a economia exibe um processo de muita incerteza, a ponto de que os agentes estão internalizando constantemente todas as informações, estão levando em consideração todas as condições de credibilidade do policymaker, né? Já vistas políticas que já foram executadas. Então, os efeitos que as políticas macroeconômicas exercem sobre a percepção novo clássica é muito importante. Mas o fato é que a macroeconomia, a teoria macroeconômica, ela é muito feliz em nós entendermos as relações causais entre as minhas variáveis macroeconômicas ou as minhas principais variáveis de natureza macroeconômica, observando simplesmente o meu modelo de oferta agregada e demanda agregada. Hoje, vocês já têm condições de entender os chamados mecanismos de transmissão de política macroeconômica.
sejam mecanismos advindos lá da política monetária, seja mecanismos advindos lá da política fiscal. Por quê? Porque basicamente nós queremos entender o processo e o comportamento tanto dos níveis de preços quanto do nível de atividade econômica. Quem é que me responde isso? Quem me responde isso é o meu modelo de oferta agregada e demanda agregada. E o que está por trás do meu modelo de oferta agregada e demanda agregada? Bom, são os meus instrumentos de políticas macroeconômicas, política monetária e política fiscal, porque as políticas macroeconômicas, tanto política fiscal bem como política monetária, a depender da minha percepção e da capacidade que as políticas econômicas elas exercem, né, de manuseio. Né? Então, eu sei que expansões na oferta de moeda, a forma como o Banco Central atua na economia, a forma como o orçamento público atua na economia serão fundamentais. Então, a forma como eu manuseio isso aqui, eu tenho todo um conjunto de elementos associado aos meus mecanismos de transmissão da política macroeconômica. Percebem, pessoal? Então, será que eu sou um fiscalista? Será que eu sou um monetarista? Será que a política, será que o meu plano de governo tem que estar mais pautado sobre a responsabilidade do orçamento público? Qual o impacto que esse orçamento vai exercer nas condições de oferta e demanda? Haja visto os meus mecanismos de transmissão, né? Nós sabemos os mecanismos de transmissão, por exemplo, fiscal, expansão do gasto, gera uma expansão de demanda. Essa expansão de demanda, né, gera uma expansão de renda, essa expansão de renda gera uma expansão no consumo, que gera mais ainda uma expansão de demanda, e aí tem um efeito multiplicador expandindo ainda mais a renda. Então, como é que o Banco Central vai atuar? Haja vista a expansão de gastos? Será que esse Banco Central está preocupado com o nível de preços? Isso haja vista a necessidade que ele tem de manter preços estáveis? Então, eu sei que a minha política monetária ela é usada usando a minha liquidez, né, a quantidade de oferta de moeda. Isso gera o impacto, né, digamos, uma política monetária expansionista. Isso gera um impacto de redução nas minhas taxas de juros. Isso tem um impacto de expansão no nível de investimento, isso gera um impacto de expansão de demanda e combina com todo o meu mecanismo de transmissão. Né? Então, a disciplina teoria macroeconômica ela tem o objetivo exatamente de nos apresentar como, ao longo e a evolução da teoria macroeconômica, foi feliz na construção de um único instrumento que será o nosso bisturi, né, para nós desenvolvermos nossas análises de conjuntura macroeconômica. Ok, pessoal?